61. Dilaf fez a princesa se virar para pressionar a adaga contra seu pescoço. Os olhos de Eventeu se arregalaram de terror. Hatrin viu a adaga começar a cortar a pele de Sarene. Pensou em Fjorden. Pensou no trabalho que fizera, nas pessoas que salvara. Pensou no jovenzinho ansioso para provar sua fé, tornando-se sacerdote. Unidade. Não. Rodopiando. Hatrin acertou o punho contra o rosto do Dilaf, que cambaleou por um momento, abaixando surpresa a arma. Então o monge levantou a cabeça com raiva e cravou a adaga no peito de Hatrin. A faca resvalou na armadura de Hatrin, arranhando sem efeito algum o aço pintado. Dilaf olhou a placa peitoral, desconcertado. Mas essa armadura é só para ostentar. Já devia saber, Dilaf. Hatrin disse, levantando o braço blindado e esmagando contra o rosto do monge. Ainda que o osso antinatural tivesse resistido ao punho de Hatrin, foi triturado com um som satisfatório sob o aço. Nada do que faço é só para ostentar. Dilaf caiu e Hatrin tirou a espada da bainha do monge. Ordene que os navios zarpem, Eventeu, ele gritou. Os exércitos de Fjord não vieram dominar, mas massacrar. Mexa-se agora se quer salvar seu povo. Hagdome, Eventeu praguejou, gritando para seus generais. Então se deteve. Minha filha. Eu ajudarei a garota, Hatrin replicou. Salve o reino, seu tolo. Ainda que os corpos dos da cor fossem sobrenaturalmente rápidos, suas mentes se recuperavam do aturdimento com a mesma velocidade que os homens normais. A surpresa deles garantiu a Hatrin alguns segundos vitais. Empunhou a espada, empurrando Sarene por um beco e retrocedendo para bloquear a entrada. A água recebeu Haldane com seu frio abraço. Era uma coisa viva. Podia ouvi-la chamar em sua mente. Venha, ela dizia. Eu o libertarei. Era um pai reconfortante. Queria levar sua dor e seus pesares embora, como sua mãe fazia antes. Venha, suplicava. Você finalmente pode desistir. Não, Haldane pensou. Ainda não. Os fijordânicos terminaram de embeber os elantrinos em óleo e então começaram a preparar suas tochas. Durante todo o processo, Shudem movia os braços em restritos padrões circulares, sem aumentar a velocidade como fizera na aula de esgrima. Lukel começou a se perguntar se o indonês estava planejando um ataque realmente, ou se estava apenas se preparando para o inevitável. Então Shudem explodiu em movimento. O jovem barão saltou para a frente, rodopiando como um bailarino, enquanto adiantava o punho e o descarregava contra o peito de um dos monges guerreiros. Houve um rangido audível, e Shuden voltou a girar, acertando o monge no rosto. A cabeça do demônio deu uma volta completa, enquanto seus olhos saíam de órbita e seu pescoço se quebrava. E Shuden fez tudo isso com os olhos fechados. Lukel não tinha certeza, mas pensou ter visto algo mais. Um leve brilho seguindo os movimentos de Shuden nas sombras do amanhecer. Com um grito de batalha, mais para se motivar do que para assustar seus inimigos, Lukel agarrou a perna na mesa e golpeou um soldado. A madeira ricocheteou no elmo do homem, mas o golpe foi suficiente poderoso para aturdi-lo, e então Lukel o deixou fora de combate com um golpe sólido no rosto. O soldado caiu e Lukel pegou a arma dele. Agora tinha uma espada. Só desejava saber como usá-la. Os da cor eram mais rápidos, mais fortes e mais resistentes, mas Hatri era mais determinado. Pela primeira vez em anos, seu coração e sua mente concordavam. Sentia o poder, a mesma força que sentira em seu primeiro dia em que chegara a Arelon, confiante em sua capacidade de salvar o povo. Ele os manteve à distância, ainda que com dificuldade.
Hatrin podia não ter sido um monge de Dakor, mas era mestre na espada. O que lhe faltava em força e velocidade era compensado com habilidade. Girou, lançando a espada contra o peito de um Dakor, enfiando-a diretamente entre os dois ossos protuberantes. A lâmina deslizou entre as costelas aumentadas, atingindo o coração. O Dakor arfou, caindo enquanto Hatrin puxava sua espada. Os companheiros do monge, no entanto, obrigaram o Gjorn a retroceder para o beco para se defender. Sentiu Sarine tropeçando atrás dele, arrancando sua mordaça. São muitos, ela disse. Não pode lutar contra todos eles. Ela estava certa. Felizmente, uma onda varreu o grupo de guerreiros e Hatrin ouviu os sons de batalha vindos do outro lado. A guarda de honra de Venteu havia se juntado à batalha. Vamos, Sarine disse, puxando-o pelo ombro. Hatrin se arriscou a olhar para trás. A princesa estava apontando para uma porta ligeiramente entreaberta no edifício próximo a eles. Hatrin assentiu e repeliu outro ataque e se virou para sair correndo. Haldane emergiu da água, arquejando instintivamente em busca de ar. Galadon e Karata pularam de susto. Haldane sentiu o líquido frio azul escorrer por seu rosto. Não era água, mas alguma outra coisa. Algo mais denso. Prestou pouca atenção enquanto se arrastava para fora da piscina. Sully, Galadon sussurrou, surpreso. Haldane balançou a cabeça, incapaz de responder. Achavam que ia se dissolver. Não entendiam que a piscina não podia levá-lo a menos que ele quisesse. Vamos, ele finalmente falou, colocando-se em pé. Apesar da enérgica investida de Lokel e do poderoso ataque de Shuden, os outros habitantes da cidade simplesmente ficaram olhando, aturdidos e estupefatos. Lokel se pegou lutando com desespero contra 3 soldados. A única razão pela qual continuava vivo era porque mais se esquivava e corria do que atacava. Quando a ajuda finalmente chegou, veio de uma fonte inesperada. As mulheres. As várias esgrimistas de Sarene pegaram pedaços de madeira ou espadas caídas e se colocaram atrás de Lukel, atacando com mais controle e habilidade do que ele poderia sequer fingir. O peso do ataque delas teve a vantagem da surpresa, e por um momento Lukel achou que poderiam se libertar. Então Shuden caiu, gritando quando uma espada feriu seu braço. Assim que a concentração dos gidonês foi quebrado, o mesmo aconteceu com sua dança bélica, e um simples golpe na cabeça o deixou fora de combate. A antiga rainha, Eshen, caiu em seguida, o peito atravessado por uma espada. Seu grito horrível e a visão do sangue escorrendo por seu vestido afetou as outras mulheres. Interromperam o ataque, soltando as armas. Lukel recebeu um talho na coxa quando um de seus inimigos percebeu que ele não tinha ideia de como usar sua espada. Lukel gritou de dor e caiu nos paralelepípedos segurando a perna. O soldado nem sequer se incomodou em matá-lo. Haldane desceu pela encosta da montanha em ritmo vertiginoso. O príncipe pulava e corria, como se não estivesse praticamente em coma alguns minutos antes. Um escorregão nesse ritmo, um passo errado, e não pararia de rolar até chegar ao pé da montanha. Doloquem, Galadon falou, tentando segui-lo o melhor que podia. Nesse ritmo, chegariam em Kai em questão de minutos. Sarene se escondeu atrás de seu improvável salvador, mantendo-se absolutamente imóvel na escuridão. Hatrin olhou para cima por entre as tábuas do chão. Localizou a porta da adega, a abriu e empurrou Sarene para dentro. Lá embaixo encontrou uma família aterrorizada, amontoada na escuridão. Ficaram todos em silêncio, tensos, enquanto os da cor vasculhavam a casa e depois saíram pela porta. Depois de um tempo, Hatrin assentiu. Vamos, disse abrindo o alçapão. Fiquem aqui embaixo, Sarene disse para a família. Não saiam até que seja absolutamente necessário. A armadura do Gjorn tilintava enquanto ele subia os degraus e espiava cautelosamente o aposento. Fez sinal para que Sarene o seguisse,
e entrou em uma pequena cozinha nos fundos da casa. Começou a tirar sua armadura, derrubando as peças no chão, ainda que não desse explicações. Sarin entendeu a ação. A armadura vermelho-sangue do Gjorn era muito chamativa para que seu valor como proteção valesse a pena. Enquanto ele se despia, Sarin se surpreendeu com o peso aparente do metal. Você andou por aí todos esses meses com uma armadura de verdade? Não foi difícil. O peso do meu chamado, Hatrin respondeu, tirando as últimas grevas. A pintura vermelho-sangue estava agora arranhada e amassada. Um chamado que já não mereço. Deixou-as cair com a pancada. Olhou as grevas e então balançou a cabeça, tirando a grossa roupa interior de algodão, feita para acolchoar a armadura. Ficou nu da cintura para cima, só com uma calça fina que ia até os joelhos e uma tira de tecido ao redor do braço direito como se fosse uma manga. Por que o braço coberto? Sarene se perguntou. Alguma peça de vestuário derete? Outras questões eram mais urgentes, no entanto. Por que fez isso, Hatrin? Ela perguntou. Por que se virar contra seu povo? Hatrin se deteve, então afastou o olhar. As ações de Dilaf eram perversas. Mas sua fé... Minha fé é em Jadet, um deus que quer a devoção dos homens. Um massacre não lhe serviria. O Irne parece pensar diferente. Hatrin não respondeu. Em vez disso, escolheu uma capa em um baú que estava ali perto, e estendeu-a para ela e pegou outra para si mesmo. Vamos. Os pés de Haldane estavam tão cobertos de bolhas, lacerações e arranhões, que já não os considerava como pedaços de carne. Eram simplesmente uma massa disforme de dor ardendo na ponta de suas pernas. Mas continuou correndo. Sabia que se parasse, a dor o reivindicaria novamente. Não estava verdadeiramente livre. Sua mente estava emprestada, retornando do vazio para realizar uma única tarefa. Quando terminasse, o nada branco o sugaria novamente para o esquecimento. Correu para a cidade de Kai, sentindo tanto quanto via seu caminho. Luquel jazia aturdido enquanto o Jalo arrastava de volta a massa de cidadãos aterrorizados. Sua perna latejava e ele podia sentir seu corpo enfraquecendo na medida que o sangue jorrava do longo talho. Seu esposo o amarrara o melhor possível, mas Luquel sabia que era inútil. Mesmo se conseguisse deter a hemorragia, os soldados iam matá-los em alguns instantes de qualquer maneira. Observou em desespero enquanto um dos guerreiros de peito nu atirava uma tocha na pilha de lantrinos. Os corpos ensopados em óleos arderam em chamas. O homem-demônio fez sinal para vários soldados que ergueram suas armas e avançaram sombrios para os cidadãos reunidos. O que ele está fazendo? Karata quis saber quando chegaram ao pé da encosta. Haldane ainda estava na frente, correndo de maneira instável até a baixa muralha na fronteira de Kai. Não sei, Caladão respondeu. Adiante, Haldane agarrou um longo graveto do chão e voltou a correr, arrastando a ponta no chão. O que pretende fazer, Sully? Caladão se perguntou. Mesmo assim, podia sentir a obstinada esperança erguendo-se novamente. O que quer que seja, Karata, é importante. Devemos garantir que ele termine. Correu atrás de Haldane, seguindo o príncipe em seu caminho. Depois de alguns minutos, Karata apontou para a frente deles. Ali! Um pelotão de 6 guardas fijorênicos, provavelmente vasculhando a cidade em busca de alguém que pudesse ter ficado para trás, caminhava pela muralha fronteiriça de Kai. O líder percebeu a presença de Haldane e levantou a mão. Vamos, Galadon disse, correndo atrás de Haldane com força súbita. Não importa o que mais aconteça, Karata. Não deixe que o detenham. Haldane mal ouviu os homens se aproximando. Reconheceu apenas brevemente Galadon e Karata correndo atrás dele e se atirando desesperadamente contra os soldados. Seus amigos estavam desarmados.
Uma voz do fundo de sua cabeça lhe dizia que não seriam capazes de conseguir muito mais tempo. Haldane continuou a correr, o graveto preso em seus dedos rígidos. Não tinha certeza de como sabia que aquele era o lugar certo, mas sabia. Podia sentir. Só um pouco mais. Só um pouco mais. Uma mão o agarrou. Uma voz gritou com ele em fijordênico. Haldane tropeçou, sentindo o chão, mas manteve o graveto no lugar sem deixá-lo deslizar nem um centímetro. Um momento depois, ouviu-se um grunhido e a mão soltou. Só um pouco mais. Homens lutavam ao redor dele. Galadon e Karata chamavam a atenção dos soldados. Haldane deixou escapar um soluço de frustração, arrastando-se como uma criança enquanto marcava sua linha no solo. As botas dos soldados pisoteavam a terra perto da mão de Haldane, a centímetros de esmagar seus dedos. Mesmo assim, ele continuava se movendo. Levantou a cabeça quando se aproximava do final. Um soldado terminou de descarregar o golpe que separou a cabeça de Karata de seu corpo. Galadon caiu com um par de espadas em seu estômago. Um soldado apontou para Haldane. Haldane trincou os dentes e terminou a linha na terra. O corpo anzil de Galadon despencou no chão. A cabeça de Karata se chocou contra a muralha baixa de pedra. O soldado deu um passo. Uma luz explodiu no solo e rompeu da terra como um rio de prata, espalhando-se no ar ao longo da linha que Haldane desenhara. A luz o envolvia. Era mais que luz. Era pureza essencial, poder refinado. O dor envolveu-o, cobrindo-o com um líquido cálido. E, pela primeira vez em 2 meses, a dor desapareceu. A luz continuou ao longo da linha de Haldane, que se conectava com a baixa muralha fronteiriça de Kai. Seguiu a muralha brotando do solo, continuando em um círculo até rodear Kai completamente. Não parou. O poder percorreu o curto caminho entre Kai e Elantris, espalhando-se também pela muralha da grande cidade. De Elantris passou para as 3 cidades exteriores, suas pedras quase esquecidas nos 10 anos desde o Reod. Logo as 5 cidades estavam contornadas pela luz. 5 pilares resplandecentes de energia. O complexo das cidades era um enorme Aon, o foco do poder elantrino. Tudo o que precisava era a linha do abismo para começar a funcionar novamente. Um quadrado, 4 círculos, Aon Hal, o espírito de Elantris. Haldane estava no meio da torrente de luz. Sua roupa esvoaçava com o poder único. Sentia sua força retornar, suas dores evaporarem como lembranças sem importância, seus ferimentos se curarem. Não precisava olhar para saber que um suave cabelo branco nascera em seu crânio, que sua pele havia perdido o tom doentio para adquirir um delicado resplendor prateado. Então experimentou o acontecimento mais jubiloso de todos. Como um trovão, seu coração começou a bater em seu peito. A Shaod, a transformação, finalmente completara seu trabalho. Com um suspiro de desapontamento, Haldane saiu da luz, emergindo no mundo como uma criatura metamorfoseada. Galadon, aturdido, levantou-se do chão a poucos metros de distância. Sua pele reluzia um escuro prateado metálico. Os soldados aterrorizados retrocederam. Vários fizeram sinais para afastar o mal, chamando por seu deus. Vocês têm 1 hora, Haldane disse apontando um dedo brilhante para as docas. Vão. Lukel agarrava sua esposa, observando o fogo consumir o combustível vivo. Sussurrou seu amor para ela enquanto os soldados avançaram para fazer seu trabalho sujo. Padre Omin murmurava atrás de Lukel, oferecendo uma oração em voz baixa para Domi pelas almas deles e de seus executores.
Então, como um lampião que se acende de repente, Elantris irrompeu em luz. Toda a cidade estremeceu. Suas muralhas pareceram se esticar, distorcidas por algum poder assombroso. As pessoas lá dentro ficaram presas em um vórtice de energia, e ventos súbitos percorreram a cidade. Tudo ficou em silêncio. Era como se estivessem no olho de uma enorme tempestade branca. O poder ardia em uma muralha de esplendor que circundava a cidade. Os cidadãos gritavam de medo. Os soldados praguejavam, olhando confusos para as muralhas brilhantes. Luquel não estava olhando para as muralhas. Ficou levemente boquiaberto, de assombro, quando encarou a pira de cadáveres e as sombras que se moviam lá dentro. Lentamente, os corpos dos elantrinos brilharam com uma luz ainda mais luminosa e mais poderosa do que as chamas ao redor deles. E começaram a sair das chamas, sem serem afetados pelo calor. As pessoas da cidade ficaram paradas, estupefatas. Apenas os dois sacerdotes demônios pareciam capazes de se mover. Um deles gritou, negando, e correu para os elantrinos que emergiam do fogo com uma espada em punho. Um clarão de poder atravessou o pátio e atingiu o monge no peito, imolando a criatura em um sopro de energia. A espada caiu nos paralelepípedos com um som estridente, seguido por uma chuva de ossos fumegantes e carne queimada. Luquel, aturdido, virou os olhos para a fonte do ataque. Halden estava parado nos portões ainda abertos de Elantris, a mão erguida. O rei brilhava como um espectro que voltara da tumba. Sua pele prateada, seu cabelo um branco deslumbrante, seu rosto resplandecente de triunfo. O sacerdote demônio remanescente gritou para Halden vigorênico, amaldiçoando-o como Sivrax. Halden levantou a mão, desenhando tranquilamente no ar. Seus dedos deixavam brilhantes rastros brancos, rastros que resplandeciam com o mesmo poder ardente que rodeava a muralha de Elantris. Halden parou e manteve a mão próxima do caractere reluzente. A onda A, o Aor do poder. Não é A1? O rei olhou através do símbolo resplandecente e seus olhos levantaram em desafio para o solitário guerreiro Derete. O monge praguejou novamente. Então, devagar, abaixou a arma. Pegue seus homens, monge, Halden disse. Subam naqueles navios e vão embora. Qualquer Derete, homem ou embarcação que permanecer em meu país, dentro de uma hora, sofrerá a força da minha ira. Desafio você para que me ofereça um alvo adequado. Os soldados já estavam fugindo. Passavam correndo por Halden. O líder escapuliu atrás deles. Diante da glória de Halden, o horrível corpo do monge era mais deplorável do que aterrador. Halden os viu partir, então se voltou para Luquel e os demais. Povo de Arelon, Elantris está restaurada. Luquel pestanejou, aturdido. Por um momento se perguntou se toda a experiência havia sido uma visão inventada por sua mente sobrecarregada. Mas, quando os gritos de alegria chegaram aos seus ouvidos, soube que era tudo real. Haviam sido salvos. Isto sim que foi totalmente inesperado, declarou, e então desmaiou por causa da perda de sangue. Dilaf tocou cuidadosamente seu nariz estilhaçado, resistindo à vontade de gritar de dor. Seus homens, os da cor, esperavam junto a ele. Mataram facilmente os guardas do rei, mas, durante o combate, de algum modo haviam perdido não apenas Eventeu e a princesa, como também o traidor Hatrin. Encontrem-nos, Dilaf exigiu, ficando em pé. Paixão, fúria. A voz de sua esposa morta ressoava em seus ouvidos, implorando por vingança. Ela a teria. Eventeu nunca alcançaria seus barcos a tempo. Além disso, 50 da cor já percorriam a capital. Os monges em si eram um exército,
cada homem tão poderoso quanto uma centena de homens. Ainda tomariam Teote.